para comentar lá a participação do Daverson no Boleiragem. Você chegou a falar sobre isso, Alan? Não cheguei a falar. Em live não, né? Não cheguei a falar, não. Por Mas favor. é o seguinte, vamos lá. O que o Daverson fala ali, ele expõe uma característica que o Pedro tem. E a gente sabe disso. Como a gente também entende e conhece as características do Gabigol. O Gabigol, ele não é de dividir uma bola com nenhum jogador, com zagueiro. Por que ele se machuca pouco? Porque ele também não divide bola nenhuma com os jogadores. Mas ele, ao menos, marca, se entrega, se desloca, está na esquerda, está na direita, está tentando preencher, está tentando atrapalhar no meio de campo. O Pedro não tem essa característica. Mas o Pedro tem características que o Gabigol também não tem. E aí, quando o Davidson faz aquela tal da mesa tática ali, com os boleiros, o caralho, ele tá querendo se vangloriar, que acabou de novo fazendo um gol no Flamengo, e o Cuiabá jogou muito mais bola que o Flamengo, Marcão. Ele só expõe algo que hoje está virando motivo de crítica por toda a seara que se desenrolou, e eu insisto, por culpa do departamento de futebol. Porque esse descontentamento ele deveria já ter sido notado. Se tivéssemos uma pessoa fazendo uma gestão ali próxima de elenco, talvez tivesse impedido, né, esse fato, esse acontecimento. Poderia ter tentado, né, contornar aquilo ali ou trabalhar para que não chegasse a esse ponto de explosão. Como isso não aconteceu, gerou todo esse burburinho. E aí eu vejo muita gente agora atacando o Pedro, atacando... e é por isso que o Pedro tem que sair, vai embora então. Não! Vou falar de novo aqui. O Flamengo, as pessoas, os jornalistas vão ter que se acostumar a isso, os torcedores vão ter que se acostumar a isso. Se nós sangramos muito no passado, foi para que hoje a gente tivesse 500 bolsas de sangue para doar. Se faltou sangue no passado, hoje tem em excesso. E não estamos acostumados a ver no Brasil elencos fortes sendo formados. Estamos acostumados, ou nos acostumamos, a ver um craque. Na década de 90, na década, na virada ali, 2000, caralho, a gente via, às vezes, o Flamengo com 1, 2 craques. Ou 2 jogadores que despontavam frente aos demais. O Palmeiras com 1, 2, São Paulo, não sei quem. Só que as coisas mudaram. Hoje o Flamengo pode, financeiramente, ter um baita de um time dentro de campo e jogadores ali, né, muito próximos dos que estão jogando. Não é nenhum absurdo, dado a capacidade financeira do Flamengo. E a gente precisa entender. O que o Davidson deixa claro, e aí, por isso, Marcão, eu vou ser enfático aqui, e aí eu sei que tem o time Gabigol e tem o time Pedro, prova o único fato que tem que ser dito. O Pedro hoje é reserva do Gabigol, por não ter essa mobilidade, por não ter a entrega que o Gabigol tem para a equipe. E ponto. O que o Davidson deixa explícito ali e deixa escancarado para mim é acabar a discussão de titular e reserva. Quem é o titular do Flamengo? É o Gabigol, como eu sempre disse aqui, e ponto final. Não tem essa, porque o Pedro não joga. O Pedro precisa que a equipe jogue para ele. A equipe construa e joga em pró dele. Talvez se o Pedro estivesse no Botafogo hoje, ele tivesse resultados extraordinários. Porque a equipe do Botafogo joga para o Tiquinho. Joga em prol do Tiquinho. As bolas são todas no Tiquinho. É um cara de velocidade, né, pela direita, dando, né, a tal da profundidade, criando jogadas para poder gerar oportunidade para o Tiquinho. Então, o Botafogo ele foi montado para jogar em prol do centroavante que tem o matador. O Flamengo não é montado dessa forma. E a gente precisa entender. Então, ótimo, deixa o Pedro aqui. Deixa o Pedro no banco como suplente do Gabigol, porque vai ter jogos que, inclusive, a gente vai precisar do Pedro como atacante. Porque as características vão estar mais voltadas, né, ao estilo de jogo do Pedro. E isso é importante que a gente entenda, para não ficar nessa seara de que o cara é banco, o cara tem que ir embora, tem que ir embora. Porque se ele estivesse na Fiorentina, parece que tem até um torcedor da Fiorentina aí, ou qualquer outro clube da Europa, ele estaria sentado com o cu no banco e não estaria reclamando de absolutamente nada. Então, por que aqui ele tem que ficar com essa seara toda? Esse é meu posicionamento com relação ao caso do Davidson, Marcão. Eu acho que o caso do Davidson escancara uma deficiência técnica do Pedro. Na verdade, tática. Né? Técnica não, tática do Pedro.
O Pedro, simplesmente, numa jogada até de fácil entendimento, você vê que ali o Daverson explica uma saída de bola que não é muito rebuscada, não. É balançar mais ou menos ali os jogadores de frente e saberem com certeza de que o Pedro não vai cumprir a função tática que ele deveria cumprir. É isso. E eu não sei não se não é por isso que ele é banco. Porque com a bola no pé, convenhamos, eu acho que ele define até melhor que o Gabigol. Os números estão aí, ele tem definido melhor do que o Gabigol, né? Agora, sem a bola no pé, e o jogo não é jogado só com a bola no pé há muito tempo, né? Há muito tempo que você joga sem a bola. Ficou escancarado que o Pedro não cumpre funções táticas importantes para o time. O jogo do Sampaoli é baseado nessa pressão lá em cima. O dia que não consegue fazer, mas desmorona o time, como desmoronou contra o Bragantino, como desmoronou agora contra o Cuiabá, o time desmorona. Aí o G. Domênio falou aqui, ó, o Gabriel também não. O Gabriel cumpre essa função. Bem ou mal, ele cumpre melhor do que o Pedro. Ele é um cara que se doa um pouquinho mais do que o Pedro. Apesar de achar que eu ainda acho que ele tem muita deficiência em recomposição defensiva. Eu acho que tem. Mas o que foi falado do Pedro, parece que o nego já tinha estudado o Pedro, falando assim, ó, faz que ele não vai voltar. Faz que ele não vai voltar. E deu certo, né? E deu certo. Isso aí tinha que bater fundo no Pedro. Falar assim, pô, olha só, os caras sabiam que eu não ia fazer. Como é que isso bate no jogador? Entendeu? Com certeza ele ficou sabendo. Que esse negócio de, eu não vejo nada, isso aí é só migué. Os caras sabem de tudo, irmão. Os caras sabem de tudo. Então, assim, e aí? Será que alguém chegou? E aí eu não sei se tem alguém que tem uma ascendência sobre ele. No clube eu sei que não, porque o clube é uma zona. Mas até empresário, lá o pai, fala assim, cara, e aí, irmão? Como é que isso bateu para ele, entendeu? Eu gostaria de saber como é que isso bateu para ele ali, né? E aí é o seguinte, Gabriel também não rouba a bola lá na frente, mas ele faz a movimentação. O problema não é roubar a bola ou não. O problema é fazer uma movimentação que ocupe o espaço que ele deve ocupar ali no momento. Então, cara, assim... Há 1 ou 2 jogos atrás, a gente viu o Gabigol dentro da área marcando, cortando bola. O que não é função dele também, convenhamos. O que não é função, mas ele estava. Ele estava lá atrás. E aí o G. Domênio, a galerinha que tem raiva do Gabigol e o caralho, quer tentar minimizar o fato dele, né? Ele também não... O Gabigol não divide uma bola. E isso eu fico puto aqui. Só que ele não divide uma bola não é hoje. É desde que ele pisou no Flamengo. Ele não divide nenhuma bola. Se chegar... Vou dar um exemplo aqui. A gente perdeu uma Libertadores porque ele ficou com medo de se chocar com a trave. Se fosse eu, irmão, tinha entrado de peito, barriga, cabeça, eu ia cabecear a trave, eu ia dormir, eu ia apagar, eu ia me fuder, mas eu ia botar aquela bola para dentro de alguma forma. Ele não. E depois daquele lance da Libertadores, que a gente perdeu para o Palmeiras, teve um outro parecido que foi a mesma coisa. A mesma coisa. Mas isso é dele. É importante colocar. Isso é dele. Gedomênio, o problema não é o Pedro dividir. O Pedro tem que ser mais participativo, mais móvel. O próprio Paulo Souza, que também foi crucificado aqui, e de forma justa, pela teimosia, pedia mobilidade dele. Então, eu vou te dar um outro exemplo aqui. Entenda, eu não estou querendo queimar o Pedro, porque eu gosto do Pedro. Mas tem entrevista que foi resgatada aí por um inscrito ou por alguém do Twitter, e o Mauro César potencializou, porque ele pegou, né, esse comentário que estava rodando e republicou, e aí ganhou uma proporção maior, o Davi Luiz, comendo ele de esporro, pedindo mais entrega dele. Como o Davi Luiz fez isso com o Rodinei. Como o Davi Luiz fez isso com outros atletas também. Pedindo mais interesse, mais participação. Imagina como é que ele não treina. Se ele tá jogando assim, imagina como é que ele não treina. Porque aí o cara tá, entendeu, Marquito? O cara tá meio que descontente, tá desmotivado, e aí é um ser humano, e nesse ponto eu entendo. Vamos entender o lado do ser humano.
Porque você é profissional, você deve trabalhar na empresa aí, né? Ou em alguma empresa, ou já ter trabalhado, e você vai lembrar. Quando você não está feliz, quando você não está bem, amigão, você não está dando o seu 100% ali. Ah, eu estou me sentindo injustiçado dentro da empresa que eu estou. Você vai tentar fazer o básico ali, o caralho, não sei o que, vai entregar 50%, 60% do teu potencial. Agora, se você está motivado, se você está envolvido com o projeto, você se dedica e se entrega 100%.